Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. Será que está correto o verbo se fez carne? Segundo os eruditos TJs, diz que essa tradução está errada. Mas vamos ver. Kai hologos, saxegeneto, kai esquinosen, em rimim, kai etesameta tem doxa autu, ou seja, e o verbo carne se fez. Eu tenho aqui em mãos, olha só, gente, nem a tradução deles corresponde ou ajuda eles. Vamos ver o que diz a tradução Novo Mundo? De modo que a palavra se tornou carne. É o sujeito praticando a ação de si mesmo. Na língua grega, eu perguntei um sujeito aí, um erudito grande aí, quais eram os 3 tipos de vozes. Eu vou postar esse vídeo quando eu perguntei para ele. O cara não soube responder e ainda quer definir a tradução que está certa e errada. Gente, pelo amor de Deus, né? Não cai nesse golpe. Olha só os 3 tipos de voz no grego. Voz ativa. O sujeito realiza ação, expressa pelo verbo. Voz passiva. O sujeito sofre ação, expressa pelo verbo. Voz média. Expressa uma ação que o sujeito realiza em si mesmo. Essa palavra egeneto, olha que diz aqui o lexo grego aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha o que ele vai dizer. Egeneto, auristo médio, do indicativo da terceira pessoa do singular, ou seja, mostrando aqui que Jesus, o verbo, ele praticou a ação de si mesmo. Então vamos direto ao ponto. O Rodrigo está dizendo que o fato de egeneto estar na voz média indica sim que Jesus se fez, ele mesmo se fez carne. Vamos pegar aqui a mesma construção em 1 Coríntios 15:45, onde diz que egeneto hu protos anthropos. Aqui está falando que Adão egeneto hu protos anthropos. Tornou-se ou se fez? Bom, se ele mesmo se fez carne, no caso, se fez ser vivente, se fez antropos. Então, Adão mesmo se criou. Essa é a teologia que você está tentando passar para os seus ouvintes. E nós sabemos que não é bem assim. E ainda digo mais, nas suas traduções, por exemplo, a ACF, diz assim, ó, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Olha só, nas suas traduções trinitárias, diz, né, que o último Adão, que é Jesus, foi feito espírito vivificante. Como traduz a tradução do Novo Mundo em 1 Coríntios 15:45. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. O último Adão se tornou um espírito que dá vida. E olha só, mesmo 1 Coríntios 15:45, né, estando na voz média do indicativo, exatamente como está em João 1:14, a sua tradução trinitária, a ACF, colocou que, no caso Adão, foi feito. Por que isso? Porque ninguém, sem consciência, vai aplicar a palavra egeneto em relação a Adão, que ele mesmo se criou ou ele mesmo se fez antropos, ou homem, ser vivente. Então, se Jesus, em 1 Coríntios 15, versículo 45, não se fez espírito, mas a sua tradução traduz que ele foi feito, será que podemos entender que Adão e Jesus, aqui no texto, se fizeram? Jesus, ao tornar-se carne, essa ação, ela foi feita pelo Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus. Pois quem fez Jesus carne foi o seu Pai, que o enviou, conforme João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo para que ele julgasse o mundo, para que o mundo fosse salvo por meio dele.
Então Deus, o Pai, fez Jesus carne e Jesus se tornou carne, assim como a palavra egêneto é aplicada para Adão, que se tornou ser vivente e não se fez ser vivente, como é que vocês estão tentando dar a entender, usando a gramática dessa maneira deturpada para enfiar a trindade goela abaixo nas pessoas, para falar que o próprio Jesus se fez carne, sendo que o texto diz que ele não se fez espírito e muito menos carne.